Saudações, meninas. Oi, amor, tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora estando com vocês. Começamos, gente? Por favor, porque eu tô na rua ainda em atividade, eu vou precisar falar e sair doida. Eu só entrei mesmo, parei aqui num cantinho reservado na casa da Si para conseguir falar, mas ainda tô em trânsito. Eu achei que ia conseguir chegar em casa, mas realmente esta semana está arrancando o couro de todas as travestis, homens trans deste país. Assim, a semana da visibilidade trans deveria ser o quê? Uma semana da gente descansar, da gente cuidar da gente receber presente, ser amada. Não, botam a gente para ralar, para ralar. Imagino que todas devam estar nessa loucura, né? Eu tô em live Verdade. desde as 8 da manhã. Não me levantei nem para comer. A comida chegou até aqui à minha mesa. Porque... eu vou terminar isso, mano. Você tá em São Paulo, Helena? Não, mas eu chego aí em março, Érica. Entendi. Dos preparos da mudança. Você vem morar em São Paulo? É, me mudo para São Paulo. Não sabia! Achei que era uma passada. Não, que notícia boa! Que meninas! Notícia boa. Vamos lá, mana, desculpa. A Érica acabou de me avisar aqui que a gente está no ar já. Acabamos de entrar. Exatamente. Então, a Vicky me avisou aqui, meninas. Então, oi, gente, tudo bom? Tudo a gente está aqui hoje com essas maravilhosas aqui, né? Estamos aqui com Natasha, Aline, Helena e Érica. E hoje a gente vai falar, né, sobre Dia da Visibilidade Trans, não é? Sobre a luta da transexualidade. De visibilidade trans. Travou eu aqui, não sei. Pelo jeito, sim. Eu acho que eu travei um pouco aqui, porque sumiu todo mundo, mas voltou. Espero que tenha voltado ao normal agora. Eu queria só fazer uma introduçãozinha rápida, né? Para agora, sexta-feira, né, de 29, antes. E ele é um dia que surge no Brasil em 2004, né? Então... 2004. Uhum. Posso falar? Oi? Gente, tá mudo pra mim, tá mudo pra todo mundo? Nada, eu tô ouvindo perfeitamente. Mas eu não... É que eu acho que a internet da Mary, na verdade, ela tá falhando, Érica. Daí ela volta, ela sai e volta. Tá, entendi. Obrigada. Eu achei que eu que tava travada. Eu acho que... Como você está de horário, Érica? Porque a depender, a gente podia conduzir, deixar você fazer a tua fala, e aí a gente conduz isso justamente para conseguir manter o horário.
Eu tô, mana, eu tô na rua ainda, né? Tô em atividades. Parei aqui na casa de uma mana, no caminho das coisas, para conseguir. Tô no quintal da mana, várias plantinhas aqui no quintal, só para não deixar vocês na mão com relação à live, porque eu sei que também houve uma troca de horário. Mas eu tô na rua, tô super corrida, tô fazendo live do quintal, mas eu amei o quintal, tem muita planta, então tá dando uma energizada boa. Mas eu não sei. Ó, a mana voltou, vamos ver se vai. Aí ela me chama. Oi, depois gente. eu falo. Oi, querida, voltou. Ai, desculpa pela queda, gente. Tá chovendo aqui, tá complexo. Mas então, né? Eu tinha parado falando sobre a semana que a gente tá, né? Então a gente tá na Semana da Visibilidade Trans, o Dia da Visibilidade Trans é na sexta-feira, que é desde 2004, há pouco tempo que existe dentro do Brasil, né? Que é Dia Nacional. Mas é importante a gente lembrar desse dia, principalmente porque, primeiro, o Brasil é ainda, né, o país que mais mata a população trans. E a gente está num momento em que a gente está com um governo que não quer a gente viva, né? Não quer nem a gente, nem as outras pessoas trans, né? Homens trans, pessoas trans não binárias vivas também. E mais ainda no dia de hoje, né? Porque eu imagino que Travou de novo, né? Que calor. Eu acho que para não atrasar muito, a Érica poderia então fazer fala de abertura, Érica? Pode ser? Posso, mana, posso fazer a Acho. fala de abertura Se sim. for de consenso a todas, porque a Érica tá na rua, tá na Não, correria. sim, pelo amor de Deus, a hora tá passando, é. Beleza. São Então, 7 minutos, nós estamos online. sim. Então eu vou fazer a abertura, vou fazer essa fala, vou pedir licença para a mana que estava fazendo isso, mas está com uma conexão ruim. A internet nesse país, na pandemia, tem se mostrado bastante uó. Quero pedir desculpa também pelo despreparo da live, falta luz, falta espaço, celular na mão, mas é o que eu dizia antes com a Helena, com a Natasha, com a Aline aqui na sala, que no mês da visibilidade e agora na semana, né, próximo ao dia da visibilidade, a gente tem uma sobrecarga, né? A gente trabalha muito mais do que nós, enquanto ativistas, políticas, militantes, Sim. corpos transvestigêneros, já trabalhamos ao longo da nossa trajetória. É um momento onde a gente é procurada por vários lugares, e aqui em São Paulo, tendo sido eleita vereadora, a construção das políticas, a conexão com os movimentos, com os equipamentos da cidade que envolve essa temática, tem me deixado assim realmente muito exausta, muito cansada, porém muito feliz. Feliz porque estamos conseguindo nos ajuntar, estamos conseguindo nos movimentar, estamos conseguindo fazer uma transformação social e política fundamental por nós, para nós e pela gente, né? Somos nós que estamos fazendo esta grande mobilização. Cansa, gera exaustão, né? A gente tem dupla jornada de trabalho, a gente precisa cuidar da gente, ainda elaborar para dar a cisgeneridade, o encaminhamento acerca do que é e a importância do que é o Dia da Visibilidade Trans. E eu não vou me alongar muito exatamente pela falta de preparo aqui do espaço onde eu estou, da maneira como eu estou falando, mas eu queria dizer exatamente sobre o dia 29 e a visibilidade trans na minha concepção, né? Tenho dito a muitos jornalistas que a visibilidade trans, ela é desde o momento em que o meu corpo, que outros corpos transvestigêneros saem de suas casas, saem dos seus espaços e vão à rua, vão comprar um pão, vão pregar um transporte, vão à casa de um namorado, vão encontrar as amigas. Isso é uma visibilidade trans. Nós estamos pautando a nossa existência, nós estamos pautando as nossas vidas, nós estamos pautando os direitos à cidade. Isto é a visibilidade trans. Agora, com relação ao dia 29,
O dia 29 é uma data conquistada, consagrada para nós no Brasil, porque a visibilidade trans do dia 29 é uma pauta nacional e que nós precisamos fazer o quê, né? Celebrar este dia como um dia que demonstra que, a despeito das estatísticas de morte, que a despeito da transfobia estrutural e estruturante da nossa sociedade, que a despeito de todo este ódio que cerca a vida de pessoas transvestigêneres no Brasil, nós estamos vivas e vivos. Nós estamos ocupando os espaços, nós estamos aqui nesta live, nós estamos no parlamento, nós estamos nos nossos bairros, nós estamos nos grupos de militância que nós compomos, nós estamos fazendo uma mudança, nós estamos fazendo uma movimentação que cria e que vai criar a ruptura destas mazelas sociais históricas que foram sentenciadas aos nossos corpos. Então, para mim, a visibilidade trans, ela acontece e ela se dá a partir de um momento em que um corpo trans, ele sai dos espaços que nos foram sentenciados, ou ele sai dos espaços da depressão, do ficar em casa, de não sair à luz do dia. Eu, que venho de uma realidade da prostituição, né, vivi muito isso, muito nova, com 14, 15 anos, de que travesti não saía na luz do dia. Travesti só saía à noite. Saía à noite para ir para a pista, saía à noite para fazer programa, mas jamais ir para o mercado, jamais ter uma vida social. E eu acho que nós estamos, né? E eu sou jovem ainda, mas eu pensar que eu comecei na prostituição muito mais jovem e agora já são mais de 10 anos desse período onde eu vou para a rua e nesses 10 anos, né, um pouco mais, a gente já viu uma mudança significativa. Isso para mim é a visibilidade trans. É quando nós compreendemos e a partir dos debates, a partir das produções acadêmicas, a partir da ocupação política, a partir do empoderamento uma com as outras, de que nós somos humanas e de que nós merecemos e precisamos demarcar a nossa visibilidade ocupando e estando em todos os espaços. E aí o dia 29 vem para que nós celebremos a nossa existência, para que nós celebremos essa movimentação histórica, linda, que nós estamos fazendo nos 4 cantos do país, cada uma ao seu modo, cada qual ao seu território, atuando à sua maneira, mas nós estamos em constante movimentação. Nós estamos em constante movimentação para mostrarmos ao sistema, com sede e cisgeneridade, que a visibilidade trans ela é diária. Enquanto nós não enxergarmos que estamos vivas em movimentação, enquanto a população brasileira não entender que nós estamos no primeiro país do mundo que mais mata, que o genocídio contra a nossa população é absurda, que ainda em pleno 2021, mesmo com este boom das candidaturas trans, nós temos 90% das nossas tendo a prostituição como a única oportunidade de existência, o encarceramento da nossa população. Então, a visibilidade trans é quando nós não somos vistas apenas nesses espaços, somos vistas em outros lugares e celebramos a nossa existência a despeito do ódio, da dor, da opressão e das mazelas. E neste janeiro, eu tenho me preocupado e me pautado muito, claro, em jamais abandonar os recortes, em jamais deixar de lado a realidade bárbara, brutal, cruel, avassaladora que acontece com os nossos corpos neste país. Desde o genocídio, a disforia, a violência, ao abuso sentimental, há uma série de coisas que nos acontecem por fato de sermos quem nós somos. Mas eu não quero ficar apenas pautada em cima disso, porque isso já é um fato dado, isso já está posto. Eu quero falar do que estamos construindo, eu quero falar dos paradigmas que nós estamos rompendo, eu quero falar que mesmo com uma onda gigantesca remando contra as nossas cabeças, nós nos mantemos firmes e de pé. Não estou falando em que circunstância nós tiramos força para nos manter de pé, porque isso não importa. Nós não vamos mostrar ao sistema quais são as armas e as artimanhas que nós utilizamos psicoemocional para superarmos essas estruturas de violência. Mas independente de qual seja a ferramenta que nós utilizamos, nós estamos de pé. Nós estamos nessa live, nós estamos na sociedade, nós estamos brigando, batalhando, abrindo caminho com as mãos para que nós mesmas possamos passar e para que outras possam passar. O Dia da Visibilidade Trans é um dia conquistado e celebrado por nós, mas eu acho que é um dia que deve estar muito mais ligado à compreensão e à umbicação de pessoas cisgêneras do que das próprias pessoas transvestigêneres. Então, que as pessoas cisgêneras olhem a luta e a construção histórica de pessoas transvestigêneres e compreenda a importância desse dia e a movimentação diária que nós fazemos. Porque, para encerrar,
a nossa visibilidade, ela é diária. Quando eu saio da minha casa, eu estou fazendo uma visibilidade trans, mostrando para a sociedade que o meu corpo preto, travesti, vindo da periferia, existe, resiste e seguirá resistindo. Era isso, eu vou ter que sair louca, porque é isso aqui, a gente está assim, fazendo 1 milhão de coisas, tirando leite de pedra, porque não é fácil a gente tentar resolver todas as coisas e colocar em prática todos os nossos anseios, mas não queria jamais de deixar de vir nesta live, estar aqui, rever as manas e poder fazer essa conexão, né? Nós estamos conectadas por muito. A gente faz live de manhã, a gente faz live de tarde, a gente faz live à noite. Deve ser assim, porque ainda estamos enfrentando uma pandemia e quem sofre com essa pandemia somos nós, população LGBT, somos nós, população negra, somos nós, a classe trabalhadora, os mais pobres, que não têm recursos. Então, nós precisamos continuar nos conectando de forma remota, mas eu não queria deixar de passar aqui para pegar e deixar esse axé e dizer que nós, corpos transvestigêneros, estamos em marchas, estamos em lutas, estamos na construção de um novo modelo de sociedade e não pararemos enquanto a cisgeneridade, o sistema, não compreender o que se trata no dia 29 de janeiro. Axé, obrigada pelo convite. Tamo juntas, a semana ainda tá longuíssima, é quarta-feira, mas ainda parece que tem mais 30 dias pela frente, mas a gente vai superar, porque isso não é nada perto de tudo que a gente já resistiu. Resistamos, tamo juntas. Um beijo enorme para as manas que estão nesta live e um beijo enorme para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. E mais uma vez, desculpa a falta de luz, de estrutura, de tudo, travesti é assim, só quem sabe faz ao vivo. É verdade. Gente, muito obrigada pela sua participação, Érica, maravilhosa. Eu entrei aqui só porque a internet dela caiu por conta da chuva, só para ajudar aqui na ordem. Aí eu pedi para Helena Vieira, também maravilhosa, se puder rir você agora. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite, agradeço a chance de estar com tanta gente incrível nessa live da Visibilidade Trans, que, como a Érica disse, é uma semana super corrida para a gente, mas a gente encontra sempre espaço para tentar atender ao maior número de demandas possíveis, né? Eu gosto sempre de começar pensando a visibilidade trans, não a partir de sua história, porque essa já foi muito bem falado pela Érica, né? Mas a partir de uma confusão que ela nos causa a princípio, né? A princípio a gente pensa assim, o dia da visibilidade trans significa que as travestis e as pessoas trans estão invisíveis, né? Ou seja, que nós não sejamos vistas ou que nós estejamos apagadas, né? E aí eu acho que cabe um pouco ainda no sentido da fala da Erika Hilton, a gente entender uma noção que uma filósofa dos estudos gordos, a Madalena Pinheira, ela usa, que ela chama de hipervisibilidade invisível. Não é? Os nossos corpos, eles são vistos antes mesmo que nós nos apresentemos. Não é? Então, as pessoas, o nosso corpo, ele se apresenta, e ele se apresenta com seus estigmas, com a sua posição abjeta, com a sua estranheza para muitos. Ele se apresenta antes de nós, não é? E quando ele se apresenta antes de nós, ele implica um local social subalternizado, não é? Então, nós somos visíveis, não é? Nós somos visíveis, só que nós somos submetidas a regimes de hipervisibilidade invisível. E aí essa hipervisibilidade, ela é marcada pela ausência de voz, não é? A ausência de condições de aparecer como cidadão no âmbito do espaço público. A Berenice Bento vai chamar isso de uma cidadania precária, não é? Como se fôssemos subcidadãos dentro do Estado democrático de direito, em que nossos direitos, ou que as condições de reconhecimento dos nossos direitos estão prejudicadas justamente porque o Estado reconhece as pessoas em termos de homem ou mulher. Não é? De homem ou mulher a partir de um modelo cisgênero. De modo que a própria gênese do Estado, do espaço público e da política pública não é feita para os nossos corpos. A nossa participação política e a nossa aparição no espaço público, ela é, por definição, transformadora,
subversiva e inquietante, porque da seita que nós aparecemos, nós perturbamos os ordenamentos de gênero, de sexualidade e do próprio desejo das pessoas, né? Eu sempre falo, imagina a perturbação na heterossexualidade, né? Quando o homem hétero aprendeu desde sempre que mulher tem vagina, eu desejo então desse jeito, e aí ele se vê apaixonado por uma travesti, ou mesmo desejando, o local social de poder que se construiu para essa masculinidade heterossexual, ele se vê prejudicado, ele se vê desalocado e confundido frente ao corpo travesti. É por isso que se costuma pensar o corpo travesti, o corpo transexual, a partir da Judith Butler, como uma categoria de corpo abjeto. O que é o abjeto? Abjeto seria aquilo que não tem lugar, seria o corpo destituído de lugar. Sabe aquele corpo que não deveria estar ali, mas que, ao mesmo tempo que causa repulsa, causa curiosidade, porque é um corpo que se recusa ao enquadramento, não é? Ele se recusa ao enquadramento. E nós nos recusamos ao enquadramento quando nós dizemos sou travesti ou sou mulher trans. Porque a gente não está dizendo assim, eu vou me tornar uma cis. Nós estamos dizendo, olha, se a minha mulheridade é uma ficção, a sua também é. Então nós somos as duas mulheres de mentira. Não é? Ou somos as duas mulheres de verdade, ou somos as duas mulheres de mentira. Ou somos os dois homens de verdade, ou somos os dois homens de mentira. Porque a nossa existência, ela denuncia a plasticidade dos arranjos de gênero que estruturam a opressão contra as mulheres dentro do patriarcado. Né? Eu acho que isso é fundamental que a gente tenha que ter em vista. E aí, então, como nós vamos construir, e essa, para mim, é a questão central da visibilidade, né? Então, eu falava primeiro sobre como é que nós podemos nos confundir achando que visibilidade é só mostrar travesti, não é? E aí não é só mostrar travesti, mas é as condições de possibilidade com que este corpo será representado e que esse corpo irá aparecer. E aí a segunda coisa é a produção dos enquadramentos narrativos quando nós contamos as nossas histórias, né? Eu gosto sempre de contar uma vez que uma diretora de escola me convidou, e ela foi em casa me buscar, né? E eu falei, que legal, gentil dela, da parte dela. E aí ela vinha no carro falando assim, Helena, eu conto que eu quero que você conte para as crianças, para os adolescentes, como é difícil ser travesti, o quanto você sofreu com isso, o quanto você apanhou, assim, o preço dessa escolha. Eu falei, mulher, a senhora quer que eu assuste as crianças? É isso? Para elas não virarem travestis, a senhora quer que eu as assuste? E aí ela falou, não, mas é que ela tem que entender o preço dessa escolha. E aí eu me dei conta que, às vezes, quando nós estruturamos o nosso discurso da visibilidade em torno de visibilizar apenas as nossas tragédias, parece que a nossa vida é um signo de tragédia. Parece que a última coisa que alguém pode querer ser na vida é trans ou travesti, como se fosse uma coisa horrível. Mas, no fundo, da feita em que eu decidi transicionar, significava dizer que qualquer sofrimento que viesse depois da transição era menor do que o sofrimento de ser alguém que não eu. Né? De não insistir em ser a si mesma. Né? E de não insistir em estar presente no mundo desde o lugar da própria autenticidade. Né? Então, eu acho que a gente tem de pensar a visibilidade trans como forma de visibilizar as nossas formas e possibilidades de vida, sobre a vida que nós produzimos na política, na academia, nas artes, no mundo do trabalho. É mostrar como é que nós estamos no mundo produzindo conhecimento, ocupando espaços, e como é que nós também estamos na vida comum, né? Porque essa é uma outra coisa, né? Que assim, eu sempre digo, não me pergunto foi que eu transicionei. Porque as pessoas olham para a travesti, elas só querem saber como é que o menininho afeminadinho decidiu um dia usar maquiagem, e aí ele apanhou, e ele sofreu, e ele foi embora. Eu falei, não me perguntem sobre isso. Porque eu não vejo ninguém falando sobre como chegou a ser mulher, como chegou a ser homem, na cisgeneridade. Não é? Me perguntem sobre como é que nós construímos formas de existir e de estar presente.
Como é que nós podemos constituir alianças entre nós, subalternos, e as outras categorias de pessoas que vivem em contradição com o capital, entre as outras pessoas oprimidas? Como é que nós podemos construir alianças entre nós, para que a gente não seja uma multidão de gente que vai morrer, não é? Nós não podemos seguir sendo signos de tragédia. A visibilidade trans serve para afirmar que nós somos o resultado de uma força incontrolável pela vida. Nós somos uma força incontrolável pela vida no sentido de que nós existimos e seguiremos existindo, a despeito dos cantos tentem nos matar, né? Eu acho que isso é fundamental. Nós não podemos... Isso é fundamental, sabe por quê? Eu me lembro muito, na época eu era assessora do deputado Renato Roseno, aqui do Ceará, que na época era vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E nós acompanhamos o caso da Dandara, que foi uma travesti brutalmente espancada, torturada e morta aqui no Ceará. O caso foi filmado. Ele foi filmado e ele se difundiu nas redes. Se, por um lado, isso gerou muita comoção em torno do crime, por outro lado, eu me lembro de uma situação análoga, eu faço mais um parênteses aqui, que é um dia em que eu encontrei uma travesti de madrugada, chamada Cibele, e ela havia apanhado e estava pedindo ajuda. E aí estávamos eu e o Ari, e nós fomos ajudá-la. E quando ela viu o Ari, ela não queria ele por perto, porque sentiu medo por ele ser homem. E quando me viu ligando, que eu estava ligando para o SAMU, ela falou assim: você não está me filmando, não é? Eu não quero ser a Dandara. Eu me dei conta que a difusão daquele crime fez com que as pessoas temessem esse lugar. E aí eu fico pensando qual é o impacto disso em alguém que estava pensando em começar a transição. Então, quantas travestis não foram abortadas, e nesse caso no sentido negativo, porque aquela violência lhes imprimiu um medo tão grande de existir nesse mundo, como se esse mundo fosse impossível. Nós não podemos seguir recitando o mantra de um mundo impossível. Nós temos que mostrar, obviamente, as agruras desse mundo, mas construir uma visibilidade que revele as possibilidades de vida e de existência dos nossos corpos. Não é? Isso porque o nosso compromisso não é com as pessoas cisgêneras. O meu compromisso como ativista não é com as pessoas cisgêneras. O meu compromisso é com as pessoas trans. E esse compromisso com as pessoas trans, ele pode se estender às pessoas negras, pode se estender às mulheres cis também, mas quando a gente constrói uma aliança de construir um mundo visível para todas nós, porque nós estamos sendo engolidas pela morte. E nossas narrativas não podem ser a narrativa daqueles que já morreram ou que morreram ao nascer. Nós não nascemos mortas. Nós somos e produzimos tecnologias, técnicas, e somos de uma inteligência e força de vida. Eu acho que a visibilidade trans ela serve justamente para afirmar como é que nós, se não marcadas pelo signo da maternidade, temos parido incessantemente modos de vida, de sobreviver sob o solo constante da morte. E é essa experiência, a experiência de quem sempre viveu no fim do mundo, que irá nos ajudar a inventar, como esquerda, como campo progressista, as práticas que irão fazer o futuro. Não é a retomada da gramática de morte dos homens das grandes revoluções, mas é através dos atos criativos de vida dos sujeitos que sempre viveram sob o solo da morte. Somos nós, não é? Então é preciso construir uma aliança entre esses que habitam as zonas de morte para que a gente consiga invadir as zonas de vida e que a gente consiga produzir vida. Então, meu apelo para a visibilidade trans é esse. Não reforcemos a nossa hipervisibilidade negativa. Nós temos que afirmar a nossa vida. Mas você está querendo convencer as pessoas a virarem travesti? Se me perguntarem isso, eu digo, eu estou sim, porque é ótimo. Bora! Se alguém me disser, mas você acha que eu escolheria sofrer transfobia? Que eu escolheria ser travesti? Se eu pudesse escolher, eu escolheria. Porque, nesse momento, eu só consigo pensar que eu sou
como sou, e que somos como somos, que é preciso afirmar esse modo de vida, para produzir, inclusive, menos auto-ódio, menos disforia, menos violência entre nós. Né? É isso. Muito obrigada, Helena, pela sua fala, incrível também. Se a Aline puder, a Aline de São Gonçalo aí, puder falar. Oi, tudo bom a todos? Falar um pouquinho sobre o Dia da Visibilidade Trans, né? Que é o dia que nós estamos comemorando, o dia 29, que é uma data que começa desde 2004. A data foi fixada pelo lançamento de uma campanha Travesti e Respeito, elaborada por lideranças históricas do movimento de transexuais no país, em parceria com o Programa Nacional de DST-AIDS do Ministério da Saúde. Em 29 de janeiro de 2004, a campanha foi um marco por ter levado 27 transexuais e travestis aos salões do Congresso Nacional em Brasília. Quer dizer, nós temos nossas demandas, né? Estamos vivendo um período terrível, né, na política, no contexto geral, na conjuntura. Foi eleito um genocida. Quer dizer, essa última eleição veio à tona tudo que tinha de ruim nas pessoas, preconceito, de raça, de sexo e tudo mais que poderia vir, veio do subterrâneo para cima. Mas já é uma data que ela marca resistência, né? Nossos corpos, assim que nós já saímos para a rua, como foi contemplado com a palavra das nossas amigas, a gente já insistir, nós já estamos, né? É uma luta diária, então nós estamos já na militância, só em existir nós estamos na militância. Então, é uma data que é um marco histórico, né, de reconhecimento, e nós temos que dar viva a isso, porque desse país é o país que mais mata transexuais. Então, nós temos que dar um viva a essa situação de que nós somos uma força, estamos na política, estamos na cultura, estamos na arte, nós temos representações e devemos manter, né, sempre fortes nessa visão. A média de vida de um transexual no Brasil hoje, em torno de 35 anos, contra 75 da população geral, de acordo com o cruzamento de informações de dados da União Nacional LGBT e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quer dizer, vivemos pouco, né? Devido ao preconceito, à falta de emprego, saúde. É necessário políticas públicas que realmente vejam o público LGBT e os transexuais, na parte também de saúde, que nós somos muito prejudicadas, a parte de registro, identidade, nome social. Então, isso prejudica muitos transexuais ao emprego. Então, são essas demandas que nós estamos na luta, e cada dia, né? Porque essa luta se constrói a cada dia. E vamos lutando. E temos que celebrar, porque nós tivemos avanços como o nome social, a mudança de sexo, que foram conquistados nos governos Dilma, nos últimos governos. Então, antigamente, hoje a gente já pode mudar de nome e de sexo no registro. São vitórias que nós tivemos. A transexualidade, assim como a homossexualidade, por muitos anos foi considerado um transtorno, né, mental pela Organização Mundial de Saúde, mas em 2019 a instituição reclassificou, tirando ela, né, dessa lista internacional de danos e problemas de saúde. Antes dessa formalidade já era amplamente discutida, né, para tirar ela dessa classificação. A palavra transexualismo até foi retirado, porque o sufixo ismo, né, remete a uma doença e é uma conotação transfóbica. Para não ficar chato, a gente usa transexualidade apenas. E transfobia é crime. Apesar de transfobia e homofobia não serem a mesma coisa, um diz respeito à violência contra a identidade de gênero e o outro à orientação sexual.
A criminalização da homofobia pelo STF, em junho de 2019, se estendeu a toda a comunidade LGBT e também equipara a transfobia ao crime de racismo. Então, gente, nós tivemos alguns avanços, mas a luta continua, porque o preconceito está aí, né? O preconceito, a gente sai na rua, é para trabalhar, é emprego, então, e a gente tem que continuar. E a luta, e essa data, como eu disse, é um marco histórico, principalmente no Brasil, que é um país que mais mata transexuais em todo o mundo, né? Muito preconceito, a gente tem colegas que foram assassinadas brutalmente, e o sistema faz com que as nossas amigas, nossas manas trans vivam escondidas em guetos, prostituição, mas essa realidade tem mudado, aos poucos, mas tem mudado, e graças a Deus nós estamos conseguindo espaço na sociedade, e lutamos para isso, para ter nosso lugar ao sol, porque é direito, nós temos direito à vida, direito à liberdade, como todos os seres humanos, e é uma, né, dos direitos humanos, né, a gente até citar os direitos humanos, que é liberdade, fraternidade e igualdade. Nós temos o direito de ir e vir, e estar em qualquer lugar. Então, isso é muito importante. Obrigada aí a todos vocês. Aline, muito obrigada também pela tua presença. Passando a palavra aí para a Natasha. Boa noite. Agradecer o convite juntas, saudar todas essas mulheres lindas, fortes, mulheres que movem estrutura. Eu acho que os nossos corpos eles têm movido, né, durante a nossa existência, desde sempre. Eu acho que hoje, nesse aprofundamento de crise, de sistema, de regime, de partidos políticos, eu acho que é fundamental a gente sempre deixar assim, muito, muito implícito, na verdade, para nossa comunidade LGBT, que as pessoas trans, elas têm sido hoje, digamos, um escudo, né, são os corpos que estão mais vulnerabilizados e marginalizados aí, e principalmente são alvos dos ataques do governo Bolsonaro. Eu quero me apresentar, eu entrei aqui antes, mas eu não sei se teve apresentação, me chamo Natasha Ferreira, sou aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, sou a primeira mulher trans a ser assessora na Assembleia Legislativa aqui do Estado, trabalho com a deputada Luciana Genro, do PSOL. A Luciana foi a candidata em 2014, falou pela primeira vez sobre transfobia e homofobia em um debate presencial, e me deu essa oportunidade de me somar junto no mandato, mas principalmente de construir políticas públicas para a nossa população aqui. A gente sabe que regionalmente no país os debates são um pouco diferentes, e aqui no Estado a gente precisava dar um up e principalmente começar a romper essas lógicas, né, de não terem somente as mesmas pessoas nomeadas. Então, a Luciana fez esse gesto e eu topei, e estou muito feliz, e também, ano passado, me tornei suplente de vereadora na cidade de Porto Alegre pelo PSOL. As falas, desde a Érica, pegando a Helena, pegando a nossa companheira Aline, eu acho que a gente sente ainda uma falta, né? Eu tô muito, assim, digamos que instigada, porque eu terminei de olhar a série Pose, eu acho que boa parte das pessoas aqui já devem ter olhado, e Pose, ela traz uma série de reflexões, assim, muito fortes, né? Se nós pegarmos hoje, eu sou aqui a mulher trans, branca e de classe média, né? Então, quando eu assisto aquela série, né, onde as travestis negras tinham os seus guetos, as suas festas, os seus bailes, e quando aparece a primeira trans branca, e ela já é toda feita, toda operada, né, a gente começa a entender de uma forma, quem sabe, mais didática, como nós, mesmo dentro da nossa galera LGBT e da nossa comunidade trans, a gente tem certos distanciamentos, né, que eles são desde classe, como a Érica falou antes no início da sua fala, é a questão de classe, e aí ela vai revelar quem tem acesso e quem não tem acesso. Hoje, no país, né, todos os censos que a gente levanta, que eu vejo do Grupo Gay da Bahia, da ANTRA, né, da Rede Trans e de outros movimentos sociais, eles falam que a nossa expectativa são de até 35 anos, mas eu não sei, salvo engano, não tem um recorte racial, por exemplo. A gente não sabe quantas dessas pessoas são negras, quantas dessas pessoas são brancas, né? Quais dessas pessoas estavam transicionando, quais já eram. Então, a gente fica sempre muita dúvida, e são números que a gente sabe muito por manchete
jornal. E eu acho que a nossa organização social, ela tem sido fundamental para barrar isso. Ela tem sido fundamental também para criar mecanismos, como aqui no Estado, a gente tem, agora está na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, a lei dos BOs, por exemplo, onde a gente quer saber, né, através dos BOs, sobre identidade de gênero, orientação sexual, sobre nome social, né? A gente quer saber quem são essas pessoas que estão construindo esse novo movimento, que é muito forte, de pessoas LGBTs começarem a irem nas delegacias e denunciar, mas aí a gente precisa de um mecanismo de controle também, para saber quantas, aonde estão indo. E esses movimentos, eles são fundamentais para que a gente consiga mapear, por exemplo, para que a gente não termine em guetos, como a gente viu, né, no caso, para quem olhou essa série, tantos outros filmes que a gente pode pegar do movimento LGBT, para que a gente nunca se encerre somente nos nossos guetos. Eu, aqui em Porto Alegre, tenho batido muito numa tecla que a gente precisa começar a falar de cidade, a gente precisa começar a falar de economia, a gente precisa começar a pautar. Porque se hoje a nossa mais-valia de pessoas trans e travestis, ela é a mais-valia mais barata desse mercado selvagem, a gente precisa entender que nós somos, então, uma pirâmide, nós somos a base dessa pirâmide social, mas nós, com a nossa mais-valia sendo diminuída, ou seja, vendendo a nossa força de trabalho por muito pouco, na verdade, né, por ser aquilo de fato que somos, nós estamos sustentando um sistema e automaticamente estamos sustentando pessoas que não têm interesse nenhum de romper com essa lógica. Então é fundamental, eu estava numa live antes aqui, e uma representante aqui do governo do estado falou sobre o empreendedorismo, né, e as pessoas trans, que era importante, tá? E eu questionei ela e falei, olha, eu acho que empreender, particularmente hoje, é algo que quase que natural, as pessoas estão querendo empreender tudo, né? Mas quando a gente fala de educação pública, por exemplo, né, você pega boa parte da evasão escolar, né, boa parte, ampla, o maior número é de pessoas trans, que não conseguem ficar nas escolas. Então, a gente fala de bolsas nas universidades, mas as pessoas trans e travestis conseguiram estudar no ensino fundamental e médio, né? Essas pessoas vão empreender o quê, afinal? Né? Essas pessoas, às vezes, estudaram 1 ano, 2, 3, ou foram até a 5ª série, 6ª série, e a gente sabe como isso cria um abismo social de conhecimento e, muitas vezes, até de medo, para que as pessoas consigam, de fato. Então, quando a gente tem vereadoras eleitas, como é o caso da Érica, outras mulheres disputando as eleições, é fundamental, para que a gente não pense que empreendedorismo é um fim, muito pelo contrário. Eu cobrei da representante do Estado uma casa de acolhimento, né? Eu disse, o que nós precisamos hoje é de uma casa de acolhimento, que também, ela não é a causa, ela é a consequência de um problema que a gente não enfrenta, por exemplo. Né? Ela é a consequência, quando as pessoas já são mandadas embora de casa, quando as pessoas, para não dormir e ficarem em situação de rua, a gente acaba tendo que criar uma casa de acolhimento para acolher pessoas que não fizeram absolutamente nenhum crime contra o Estado. Então a gente precisa começar a construir também uma correlação de forças dentro da nossa militância, das pessoas que são mais ativistas, dessa galera jovem que está sedenta por referências LGBTs, que nós somos parte desse sistema, mas nós somos, né, uma oposição natural a esse sistema, porque nós não obedecemos a uma norma sistêmica. Por mais que eu seja branca, e por vezes aqui no estado até o pessoal brinca que eu tenho passabilidade, né, a arma da polícia está apontada para mim também, né, a gente não foge. Então, esse pensamento individual de que se eu estou bem, eu sou assessora parlamentar, e que se o meu lugar está privilegiado, eu estou bem, isso é completamente surreal, né, porque se eu estou bem, quando a minha amiga da esquina cair, eu sou a próxima a cair também. Porque para esse sistema, para esse regime, né, a finalidade do meu corpo, ele é de objetificação sexual ou ele é de subemprego, não é de emprego. Então, a gente precisa começar a construir uma correlação de que nós somos contribuintes, e de que quando a gente fala de políticas públicas, de quando a gente fala que nós queremos, na verdade, né, construir uma outra sociedade, um outro mundo possível, a gente fala muito isso aqui em Porto Alegre, esse mundo possível, ele é com pessoas travestis e sexuais, ocupando espaços de decisão. Inclusive, aqui a gente falava muito no passado, que a gente falava, tá, mas a educação pública para nós é ruim. Então tá na hora de ter uma secretária trans da Secretaria de Educação Pública. Tá na hora da gente parar de falar só de coordenadoria LGBT, mas começar a nos colocar em espaços de decisão e de planejamento social, né, que vise, na verdade, confrontar uma norma e que não vise especificamente falar sobre nós. Porque a nossa vivência, ela cabe a nós, é muito pessoal,
cabe educar os nossos. Agora, socialmente, a gente precisa começar a ocupar espaços que a gente ainda não chegou. Então, é fundamental construir essas correlações. Eu citei aqui a série, mas tem outras séries também boas, mas eu acho que a gente já não está mais para viver como um gueto, né? A gente não dá mais para viver só nos nossos bailes, nas nossas festas. Claro, eu, particularmente, gosto muito das nossas festas, porque eu acho que nós, particularmente, a gente faz coisas que a sociedade insiste tem muita inveja, né? Porque viver a vida que a gente vive, com a pressão, né, social que a gente tem, e a gente continuar de cabeça erguida é muito difícil, né? Mas eu quero poder ainda que a gente ande de cabeça erguida em todos os espaços, que a gente ocupe espaços normativos, e isso a Secretaria de Saúde, a gente fala tanto de posto de saúde, a gente fala tanto que a ficha do SUS não tem identidade de gênero, que a ficha do SUS não tem etnia, mas quem está no Conselho Nacional de Saúde disputando essa ideia é sobre isso também, né? É sobre ser mais tática, criar estratégias que sejam através da estrutura, que a gente comece, digamos que, a entrar nessa estrutura, não para jogar o jogo dessa estrutura, mas para romper. E aí, pegando uma parte importante, na outra live também, as pessoas falavam muito sobre os nossos direitos. A gente precisa aqui fazer uma reflexão, né, sobre os nossos direitos conquistados aqui, sobre adoção, sobre a doação de sangue, salvo engano, a Érica Malunguinho fez um post, acho que não faz 2 semanas, ela doando sangue, sobre a criminalização da LGBTfobia, sobre a questão da retificação dos nomes. Tudo isso veio via STF, ou seja, via Supremo. Nós nunca tivemos uma lei, inclusive no feminicídio, quando às vésperas do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a Dilma teve a chance de nos colocar no feminicídio, a Dilma recuou e não nos colocou. Então é importante que a gente também entenda que os governos que antecederam esse genocida também não servem para nós. Porque eu não quero mais um governo que tenha medo de chegar na Câmara Federal e falar sobre a população LGBT. Qual é o problema de você abrir um debate sério sobre a população LGBT? Qual é o problema de você falar que pessoas trans e travestis são vítimas de morte por ódio? Que elas não estão morrendo somente em uma pandemia, ou somente de um vírus, ou somente de uma doença, ou somente em um acidente. Nós precisamos entender que nós precisamos começar a pautar essas gestões públicas, porque nós, na hora de disputar as eleições, a gente coloca a cara a tapa. Então é fundamental. Não tem lei para nós votada no plenário do Congresso Federal e muito menos do Senado. Nunca teve. Né? A gente teve cartilha, teve o Programa Brasil Sem Homofobia naquele tempo sendo também tirado por pressão fundamentalista. Então eu acho que agora está na hora da gente pensar no novo momento. Um novo momento que a gente esteja inclusa dentro desse sistema social e que a gente se veja enquanto contribuinte, enquanto colaboradores, mas que a gente dispute essa sociedade, mas também que a gente possa não se render e não achar que o mínimo que estão fazendo é muito. Eu acho que eles têm uma grande dívida com a gente e essa dívida só será paga quando uma de nós chegar lá. Não tô ouvindo, não, hein? Tá mudo. Gente, só queria agradecer muito a participação de Agora vocês sim. na live. Muito obrigada por terem doado um pouquinho do tempo de vocês estarem conversando com o coletivo juntas. Só finalizar também prestando solidariedade à Carolina Yara, que sofreu um atentado transfóbico político na noite. E, enfim, muito obrigada mesmo pela participação. E é isso. Boa noite para vocês. Desculpa por qualquer problema com a internet. Nada, a gente que agradece. Obrigada mesmo. Os pesquisadores injetaram o vírus inativo da Covid em cavalos. O organismo dos animais reagiu